Eu tinha muita dificuldade na hora de conversar em inglês com alguém, porque eu cometia muitos erros na pronúncia, além de vários erros na leitura também. Mas tudo mudou quando eu descobri as 4 dicas que me ajudaram a melhorar minha pronúncia e falar com mais confiança. Muita gente tem um pouco de medo ao começar a falar em inglês com um gringo, seja por falta de vocabulário ou, o mais comum, medo de pronunciar errado e a pessoa não entender nada do que você está falando. Mas fique tranquilo, erros de pronúncia é muito comum e vai acontecer com todo mundo uma hora ou outra. Comigo mesmo, eu lembro do dia que eu estava falando com um gringo sobre livros, e sempre que eu falava a palavra book, ele entendia box. Isso era um problema de pronúncia que eu tinha. E já não tenho mais, porque eu pesquisei e encontrei essas 4 dicas que eu vou te falar agora. Começando com a tip number 1, shadowing. Shadowing é quando você tenta imitar o jeito que a pessoa está falando, imitando o tom de fala, o som das palavras e até a velocidade em que a pessoa está falando. Eu acho essa técnica muito boa, principalmente ao conhecer palavras novas, porque você vai conhecer e logo depois já vai falar. Ele vai ajudar a sua boca a se acostumar com novos sons e novas formas de falar. E também vai ajudar bastante com listening. Você pode usar essa técnica com músicas, filmes, séries e muitas outras coisas. Eu recomendo você começar com algo do seu nível ou alguns níveis abaixo. Mas se você estiver procurando um desafio e uma forma boa de evoluir seu inglês, eu recomendo conversas reais. Tenta uma série ou um filme em que a pessoa fala de uma forma mais real, mais descontraída e mais rápida. O melhor áudio que você pode usar para praticar é o áudio real, ou o mais próximo do real que você conseguir. Como um exemplo, tem a série Cobra Kai. Experimenta só, pega um desenho, um anime, um filme e compara. Eu estou assistindo Fullmetal Alchemist e Hajime no Ippo totalmente em inglês. E, nesses dois animes, eu consigo entender 85% do que eles falam. Porém, no Cobra Kai, eu só consigo entender 68%, porque um é mais perto de uma fala real, de um inglês real do que o outro. Então, quando for praticar o shadowing, pratique com algo do seu nível ou um pouco abaixo e vá subindo aos poucos até uma conversa real. Eu vou praticar aqui um pouco usando uma entrevista da Billie Eilish, para vocês entenderem mais ou menos como que o shadowing funciona. I don't draw stuff for it, but I should start. But I work with a company called Moment Faculty that I've been working with since I was like 16 or 17, I'm not sure. And they are amazing. It's like a whole thing. It's almost like making an album in a way. It's like feels like I'm making an album with them and we're making a stage and visual and super collaborative process, and I'm ridiculously involved in a way that I wish I could not be, but I love it though. Number 2, gravar assim mesmo. Pega uma frase ou simula uma conversa em inglês. Tudo isso para gravar sua voz. Fazer isso é bom porque te ajuda a reconhecer onde você tem maiores dificuldades. Assim, quando você percebe onde está errando, basta estudar a palavra em específico, usando dicionários online, como o do Cambridge, por exemplo. Se gravar é uma ótima forma de você perceber como está a sua fala em qualquer língua. Você pode usar para melhorar sua fala no inglês e no português, porque você percebendo seus erros, você perceberá suas dificuldades, coisas que normalmente a gente não percebe. Caso você esteja com preguiça de se gravar, basta você simular uma conversa e prestar atenção na sua fala. Uma hora ou outra você vai perceber alguma dificuldade. Depois é só anotar em algum lugar e pesquisar. É fácil. Então grave-se para saber onde melhorar ou preste atenção na sua fala. Se possível, faça os dois. Você pode também tentar isso com um chat GPT, mas a menos que você tenha um microfone extraordinário e um quarto sem nenhum som ambiente para não te atrapalhar, eu não acho que vale muito a pena. Tip number 3, IPA. Estudar usando o IPA é uma das melhores formas de você melhorar sua pronúncia. Para quem não sabe, IPA são aquelas letras estranhas facilmente encontradas nos dicionários. Sim, são aquelas letras que só de você olhar já dá dor de cabeça. Mas não se preocupe, não é necessário decorá-las, mas sim entendê-las. Parece difícil, mas estudando do jeito certo é bem fácil. Primeiro, faz o seguinte: baixe um aplicativo ou entre em um site que contenha o IPA. Eu usava o aplicativo English Sounds Pronunciation, porque é rápido, sem propagandas e direto ao ponto. Depois procure um texto na internet, qualquer texto, e veja na coluna horizontal quais você vai estudar no dia. Eu recomendo estudar 5 símbolos por dia. E à medida que você for ouvindo os sons, vá lendo o texto, até achar uma palavra que contenha o som que você ouviu. É fácil, parece trabalhoso, mas só parece. O IPA é muito funcional, não só porque ele é universal, mas porque os sons se repetem. E com isso fica muito mais fácil de você ler uma palavra, mesmo sem nunca ter visto ela. O som da palavra você pode não saber,
mas o som das letras que constitui a palavra, essa você vai saber. Sabendo os sons das letras, você vai saber a pronúncia da palavra. Então, estude pelo menos o básico do IPA, porque vai te ajudar a destravar muitas coisas. Tip number 4, Connect Speech. Estude o Connect Speech. Eu já mostrei aqui no canal o quão eficiente essa ferramenta é, porque é uma forma visual de ver como os gringos falam. Você vai impulsionar ao máximo sua fala e escuta sabendo só o básico. Se você estudar por completo, aí que você vira uma máquina mesmo. Eu vou te falar 2 pilares do Connect Speech para você ver como eles são. Os avançados eu vou deixar para outra hora. São eles: Stop T ou D é um dos pilares mais comuns e fáceis de se encontrar. Ele se constitui em ameaçar o som do T ou D, mas não falar. Como nessa frase: We don't need to get this anymore. We don't need to get this anymore. We don't need to get this anymore. Nós não precisamos mais conseguir isso. O T e o D são cortados, então você não irá pronunciá-los. Você vai ameaçar, como se estivesse na ponta da língua, mas não vai falar. Então a frase vai ficar: We don't need to get this anymore. We don't need to get this anymore. Entenderam? O próximo é o T com som de R. Nesse caso, quando uma palavra termina com T e a outra palavra começa com uma vogal, ao juntar as palavras, o T terá um som de R, como nesse exemplo. I met her at the party. I met her at the party. I met her at the party. É um pouco estranho, mas fique tranquilo que é assim mesmo, porque na maioria das palavras que começam com o H, eles cortam o H como se ele não existisse. Então, como o H, entre aspas, não existe, o T vai linkar com o E, que é uma vogal. T e E vai ter o som de R. Meter. I met her at the party. Aqui já tem um R, então esse R eu posso juntar com esse at, fica at the party. E assim fica a frase: I met her at the party. Eu recomendo vocês pesquisarem bastante sobre o Connect Speech. Foi ele que abriu a minha boca e meus ouvidos para mim conseguir entender o inglês e conseguir falar o inglês sem medo. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.